permite, eu queria apenas fazer uma, não propriamente indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência, ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... por favor, sim. Porque foi muito repetido, eu estou copiando, e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020, 2021, não era o ministro Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo, realmente. Muito obrigada. Perfeita, sem tirar nem pôr, para deixar claro, por mais que o advogado depois explique que ele ali estava falando o que estava na tese de defesa, que não era a opinião pessoal dele como cidadão, ou seja, não é o que ele compartilha de ideia. Se perguntado fosse, não era o caso também, a gente não queria saber a opinião pessoal do próprio advogado, mas ele estava fazendo a tese do que foi dito em relação ao próprio Bolsonaro, a partir do próprio Bolsonaro. Lembrando que esse daí é o advogado do Ramagem, né, é o Paulo Renato Sintra, advogado do ex-diretor da ABIN, né, da Agência de Inteligência, ali, brasileira de inteligência. Então a Carmen Lúcia só explicou o seguinte, que voto auditável e voto impresso não são a mesma coisa, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo quiseram dizer que só havia auditoria e confiabilidade se o voto fosse impresso. Não. Tal qual ele nunca conseguiu comprovar, e o ônus da prova é sempre de quem acusa, que o voto, como conhecemos e fazemos há quase 30 anos, como bem lembrou a ministra, não fosse confiável, ele que tinha que comprovar por quê. Só que, na cabeça dele, somente com o voto impresso é que teríamos lisura, que teríamos a seguridade dos votos. Balela, cortina de fumaça, apito para cachorro, um cara que foi eleito através do voto na urna por mais de 2 décadas, quase 3 décadas, elegeu filho senador, filho deputado, filho vereador, vereador federal, mas na hora dele é que as coisas não iam andar. O roubo era com ele, né? Então, é mais do mesmo, e que bom que a Carmen Lúcia teve essa oportunidade de confrontar ali o advogado. Você quer falar, Vinícius? Não, 3 coisas aqui, né? Eu vou só falar os comentários e tem um adendo também do Mauro aqui, no outro corte também da Carmen Lúcia, em um outro trecho. Mas aí o Anderson falando né, que o advogado incorporou o Raul Seixas. Desdisse o oposto do que disse antes. É uma metamorfose ambulante. Ponto para Carmen Lúcia. Coitado do Raul Seixas com essa comparação aqui também, né, o Anderson? Porra.
mas entendi a referência. E aqui tá né, que você falou, né, das urnas, da segurança. Fala, esses caras se elegeram como? Através de que urna? Deve ter sido... Pois é. Vamos lá, aqui no adendo que o Maurinho deixou pra gente também. Presidente, Pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento. Aí que é com o André também. Que 5 vezes diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigado. Presidente. Pois não, Boa. Pergunta cirúrgica, pergunta cirúrgica. Boa, isso aí. Isso aí. De que, então? Demover ideia de que, garotão? Se ninguém confirmou que seriam atos preparatórios para um golpe. Demover de quê? Cuidado com o que você fala, cara. É complicado, é espinhoso, é espinhoso.